Deixa eu abrir aqui meu Point of Fix. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Mais um replay aí, com a minha leitura aí, para vocês observarem a minha leitura. E vamos lá ver o que está acontecendo aqui. Até então, eu jogo, ó, acabei de sentar no gráfico, jogo gráfico diário e gráfico de 60 minutos. O que que o gráfico diário está me mostrando? Como ele está em relação à região que ele fez, então temos o que aqui? Vamos lá, primeiro de contexto. Temos esse pivô de alta do diário, temos um retorno no 61 do pivô. Ó, quando chegou nesse 61, o que que aconteceu aqui? O preço me deixou esse doji, ele veio caindo, deixou esse doji, até então fez esse movimento de alta, jogou ali para cima ali, ó, fez uma correção no 61 desse movimento de alta, que já está partindo de uma região de valor, e me deixou esse candle com esse volume, esse candle positivo aqui com esse volume. No dia anterior, eu estou operando esse dia aqui, entendeu? Eu só opero depois das 10. Antes das 10 eu faço o quê? Deixo o gráfico aqui de 10 minutos. Ó, já faço essa leitura, já sei que o mercado está subindo e tem regiões para buscar mais acima. Deixo aqui no 10 minutos e aqui, por enquanto, eu deixo no 60 minutos, porque eu não opero a primeira vela dos 60 minutos do dia, só após ela fechar. Então, aqui, o que que eu vejo aqui nos 60 minutos? É, Vamos lá. Eu faço a leitura de candle a candle dos 5 minutos. Primeiro, a estrutura em que o preço está. Então, o preço está aqui. Ele veio aqui, fez esses dois topinhos aqui, não superaram as máximas, então o teto deles foi aqui, caiu até aqui, até a metade do movimento de alta, subiu até lá, depois caiu até aqui. Passou da metade do movimento, tá retomando a força aqui, né? Então, até então, ele tem esse movimento de alta, fez uma correção na metade do movimento, e esse candle dos 60 minutos aqui tá tentando dar continuidade no movimento. Vamos ver o que que ele vai mostrar de acordo com essa região aqui. Se ele vai romper legal, se ele vai fechar cheio, se ele vai fechar pequeno, se ele vai demonstrar força de alta ou fraqueza. Fraqueza não é bom para nossa análise, mas a gente segue analisando. No 10 minutos, o que que eu vejo aqui? Ó, vou dar uma pausa aqui rapidinho. No 10 minutos, o que que eu vejo aqui? A mesma coisa. Tá vendo? Essa não é a mesma coisa, né? Tá vendo? Ó, o 10 minutos eu só tô vendo esse movimento aqui, ó. Subiu e desceu. Tá vendo esse movimento partindo daqui, ó? Esse movimento, esse último movimento, vou botar ele de vermelho para vocês entenderem. Esse último movimento, entendeu? É esse movimento aqui, ó, no 10 minutos. Então, quer dizer, eu sei que o preço está tentando dar uma continuidade, um pivô, e eu tô lendo aqui o 10 minutos. O que que o primeiro candle, ó, vamos lá. O que que o primeiro candle do 10 minutos me mostrou? Esse candle aqui, ó. Vou botar. Eita, não ficou bom não. Pera aí, pessoal. Vou botar de azul uma bolinha de azul ali. Beleza. Aqui, menorzinho. Tá. Ó, esse candle aqui, ó, esse primeiro candle, o que que ele fez? Ele abriu aqui embaixo, deu continuidade no pivô, né, naquele movimento ali dos 60 minutos, deu continuidade no pivô, bastante volume, então o quê? Presença compradora nítida. Candle 2 me deixou um candlezinho de correção, de descanso. Candle 3 bastante volume, aqui, ó, candle 3 aqui, ó, esse candlezinho aqui, ó, bastante volume, pressão compradora, pavio por baixo. Agora vamos lá, vamos dar o play, vamos fazendo a leitura. Então, até então, temos o primeiro candle que subiu forte, o próximo candle foi um doji, o terceiro candle foi uma tentativa de queda, onde foi negada, então prova o fluxo comprador. Quarto candle, vamos esperar ele fechar para ver qual que foi a história que ele contou. Ó, quarto candle, um candle de continuidade, um candle positivo, um candle sem rejeição em cima, rejeição embaixo. Então se mantém, então é um movimento que acelerou, ele se mantém na alta, mas se mantém já um pouco mais fraco, com candles menores, podendo acelerar aí do nada aí. Até então, o volume comprador está ganhando, só temos viés de compra no momento, por quê? Porque se o volume inicial do dia está mandando, eu vou a favor dele, eu jamais vou contra o volume inicial do dia aqui, ó. A não ser em determinadas horas seguintes e tal. Mas nesse momento aqui, eu começo a operar às 10 horas. Então, a partir da vela de 60 minutos fechou aqui, eu já vou para o tempo gráfico menor, entendeu? E já fico com essa mesma leitura. O tempo gráfico menor é só para eu poder pegar o melhor ponto de entrada. Falta 10 minutos aí, o, o preço mostra aqui, ó, perca de volume até então, mas até então tá positivo. Mas a força já caiu. Ele já perdeu a força aqui, um pouco a força, mas ainda está subindo. Continua verde, continua positivo, entendeu? É normal, depois de uma alta dessa, vir uma correção, então a gente ainda não sabe até onde vai vir essa correção. A expectativa é que o preço faça uma correção para que a gente pegue o preço no início dessa retomada de tendência a favor do movimento inicial. Então a gente quer uma correção, quer pegar o final da correção, o início da retomada. É o que a gente quer. Ó, ganho de volume, volume comprador ainda mandando, porém, ele já subiu, vamos dizer, demais, entre aspas.
Ele pode subir mais, mas a gente não vai comprar lá onde ele está já. Depois de 6 velas positivas, a gente vai comprar lá em cima, sem uma correção, sem uma estrutura significativa. Agora temos aqui os 60 minutos que fechou bem forte, com bastante volume, confirmando o fluxo comprador. Agora eu fico aqui no 15 segundos, ó, mudo meu layout, fico aqui no 15 segundos e aguarda, observa a estrutura, ó, qual que é a estrutura nítida aqui que eu vejo no 15 segundos? Ó, 15 segundos, eu estou vendo a estrutura nítida, é essa, a estrutura principal é essa, o preço está onde? O preço está aqui. Então, uma correção saudável seria minimamente ou nesse topo, ou nos 50% desse movimento de alta aqui, ó, da perna impulsiva que subiu. Então, o preço suporta na metade dela, começa a demonstrar aqui a fraqueza, e aqui nós operamos os padrões para o final dessa correção que caiu, o início da retomada da tendência. E é isso. É o nosso objetivo é esse, pegar o fim da correção e início da retomada. Até então, o que temos aqui? O que temos aqui mais de perto, de mais expressivo? Temos isso, ó. Temos esse movimento de alta, temos essa correção. Vou botar de azul para ficar melhor. Ó, temos esse movimento de alta que veio até aqui, temos essa correção. Até então, não teve nenhuma correção significativa. Então, se o preço quer continuar subindo e não quer fazer aquela correção aqui embaixo ainda, a perna que eu tenho como referência é minimamente essa que subiu aqui, ó. Ó, vou botar de verde para não confundir a cabeça de vocês. Aqui, ó. Perna impulsiva. O que que a gente espera? Correção até a metade dela, até a região de 50%, retomada da tendência. A gente quer pegar o preço nessa virada aqui, ó. Aqui. A gente não quer ficar comprando aqui, comprando aqui, comprando aqui. A gente quer comprar aqui, ó. Aqui, nessa virada aqui, ó. E é o que vocês vão ver na prática. Ó, o preço fez até uma correção, mas não foi lá onde eu queria, então segue a leitura. Qual que é a leitura que ele está me dando agora? Ele está me dando mais uma estrutura. Ó, é, ele me deixou, vamos lá, ele me deixou essa pernada, essa correção. Fez essa pernada impulsiva, fez uma correção. Não foi uma correção tão boba, porque ela buscou a 9 dos 5 minutos. Então, se o preço faz um pivô, a pernada impulsiva referência que eu tenho é essa aqui, ó, de amarelo. O que que eu quero? Correção na metade e retomada da tendência. Aonde eu quero entrar, onde eu preciso me posicionar, aqui, ó. Dentro desse quadrado é a sua entrada. Dentro desse quadrado você está posicionado. Então vamos lá. A perna de referência, vamos lá, ó. O preço pode estar ali fazendo aquilo. A perna de referência que eu tenho é essa pernada aqui. O que que a gente quer? Preço na metade, a gente pegar nesse momento aqui, ó, dessa retomada da tendência principal. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos lá, vou traçar a minha Fibo na pernada que vocês já sabem qual. Vamos lá, o preço já está chegando lá. Até então não deixou nenhuma estrutura clara para eu poder comprar, agora sim. Agora sim, ele deixou uma estrutura, entendeu? Ele deixou uma estrutura, porém a estrutura está aqui em cima, ó. Esse pivô está aqui em cima, ó. Esse pivô está aqui em cima. Então, quer dizer, o rompimento dele foi aqui. Vamos ver se cabe a entrada aqui. O meu stop máximo é 125 pontos. Ó, dessa mínima até lá embaixo dá 200 pontos, então não cabe. Então o que que eu faço? Eu espero o preço voltar de forma que ele volte até que eu consiga encaixar 250, 125 pontos ali atrás daquele ponto. Então quer dizer, a minha entrada tem que ser próximo aqui da mínima desse candle aqui, ó. Vou botar a minha região aqui. É, benção, benção, benção. Aqui, ó. Minha entrada tem que ser próximo dessa mínima aqui, ó. Aqui a minha ordem oco vai ficar posicionada. E é isso, pessoal. E é isso. Vou entrar aqui com 20 contratos para sentir o calor do momento, né? Aqui, ó, deixar uma ordem de compra aqui. Bem aqui, ó. Show. Deixei a ordem de compra ali para continuidade do movimento. Ele me deu uma estrutura, ele proporcionou eu operar uma estrutura. O preço foi sem mim. Vou pegar ele aqui embaixo no risco? Não vou mais. Não pego mais no risco. Tira essa ordem oco daí. Ele já foi sem você. Aceita. O preço está fazendo outra correção. A pernada referência que eu tenho agora é essa. Porém, as pernadas estão ficando mais curtas. Os rompimentos estão ficando mais rasos. Mas, ó, a metade desse movimento aqui é a nossa entrada. Aqui a gente quer que a retomada de tendência aconteça. Vamos ver de perto aqui o que está acontecendo. Até então não teve nenhum choque evidente. Vamos ver. Não, até então não rolou nenhum choque evidente. Deixa eu ver se o preço não passou. Ó, para rolar o choque aqui, pessoal, o preço precisa romper esse ponto aqui, ó. Por quê? Por que que precisa romper aquele ponto? Porque vocês notam que o preço fez um movimento de alta, fez uma correção aqui,
Aí beleza. Aí ele veio descendo, deixando essas estruturas, ó. Eu tô marcando máximas e mínimas. Até então, o último topo relevante foi esse aqui, ó, esse aqui. Então, o que que o preço precisa fazer? Romper esse topo. Depois que o preço romper esse topo, o preço tem a obrigação de não mais, nesse momento, romper esse fundo aqui. Se ele tem a obrigação de não romper o fundo, o que que a gente espera? Colocar o nosso stop loss aqui e não ser capturado. Não foi estopado. Então, se o preço volta, te dá a possibilidade de pegar uma entrada com stop aqui ou mais folgado, aí é da sua escolha, é, é o que faz o operacional ser vencedor. É você pegar o trade na hora do momento certo, no momento da virada, não antecipando o trade. Ó, o que que aconteceu aqui até então? Eu estava esperando uma compra, não me deu as compras, não me deu os gatilhos. São 10h43, são 43 minutos. Analisando o gráfico aí, que eu pego às 10. Eu pegando às 10, são 43 minutos, só analisando, não me deu oportunidade. Fez movimentos característicos ali, veio na metade e tal, mas não estava dentro do meu operacional, não voltou para me buscar, ficou caro para mim. Eu não entro. Ponto final. O que que eu observo aqui? Até então, os candles vinha perdendo força, né? Vinha perdendo força, não no volume, mas no seu tamanho de candle. Notem que esse candle que eu tô com a cruz em cima, ele já perdeu volume. Ele fechou pequeno, como os outros vinham fechando, e ele perdeu volume. Logo, o próximo candle fechou vermelho com muito volume. Então entrou sim um fluxo vendedor nesse momento. Nesse momento, eu paro de comprar, eu observo o choque de venda, caso esteja alinhado com a média móvel de 9. O choque de venda contra esse movimento de alta tem que estar alinhado com a média 9. Então, o que que eu vejo aqui? A estrutura que subiu. Qual foi a estrutura que subiu? Ela veio deixando essa estrutura, fez um pullback bem rasinho aqui, voltou, fez um pullback mais profundo, veio aqui em cima, né, que a gente considerou esse movimento, esse topo aqui, que fez essa correção, que a gente cogitou até uma entrada aqui, mas não deu sinal. Ele até passou ali, até passou. Voltou na metade. A gente esperava um sinal aqui. Ele novamente não deixou sinal, segurou, voltou, fechou esse candle. Então o que que nós temos aqui? Uma reversão temporária, pelo menos. Entendeu? Então, ó, passou esse fundo aqui, a reversão se confirma. Passou esse fundo aqui, a reversão se confirma ainda mais. Esse fundo aqui é o ideal que ele rompa antes de eu entrar, porque ele vai chegar até aqui, a média 9 vai estar por cima, entendeu? Então aqui temos um alinhamento com a média 9 para poder vender, até possíveis regiões aqui embaixo. Vamos ver se vai ser isso que vai acontecer. E é isso, vamos lá. Ó, vou marcar o fundo relevante aqui, para a gente poder pegar uma reversão de tendência. Se fosse a favor da tendência, eu já estava considerando esse fundo aqui, entendeu? Mas como é contra a tendência, contra o movimento principal, ó, já está rolando mais um choque aqui, ó, já está rolando mais um choque. Não, o choque é de compra, mas o gatilho é de venda. Então não tem o que fazer aí, não tem o que fazer. O último gatilho aqui do preço foi continua sendo de venda, o gatilho continua sendo de venda. Ó, aqui. Ó, olha só, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Até então só tínhamos esse candle de confirmação. Só tínhamos esse candle de confirmação. Agora com esse volume. Agora temos duas confirmações. Um candle de 10 minutos fechado verde com volume fraquíssimo, após um candle de volume vermelho fortíssimo. Então esse é o segundo sinal. Com dois sinais, eu já consigo usar esse movimento como parâmetro, observar a fraqueza dessa correção e agora nesse momento, nessa reversão, essa é a pernada referência, essa é a correção e o que queremos é operar a retomada da pernada referência nesse momento aqui, ó. O que a gente quer é uma vela, é um movimento de baixa aqui, ó, partindo dessa região aqui, ó, dessa região aqui. Então vamos lá. Tá acabando de acontecer aqui um choque, que é o meu ponto de entrada, o preço sobe, ó. Vamos lá, vou desenhar aqui agora. O preço sobe fazendo micro pivôs ali, pivôs pequenos de diversos tamanhos, e deixa um pivô saudável aqui, de acordo com os movimentos anteriores, ele é um pivô saudável. Nesse momento ele rompe a mínima do pivô, bem na região extrema, aqui acima dos 50% da pernada impulsiva, que a pernada impulsiva agora é essa, a pernada referência é essa para a nossa entrada atual. A entrada está aqui no rompimento, stop atrás, alvo de 250 pontos para baixo. Caso a entrada aqui no rompimento fique salgado, proteger por 125 pontos aqui, a gente espera subir um pouquinho para pegar com mais margem e encaixar os 125 pontos ali. Então vamos lá. É, Por algum motivo eu estou sem ordem oco, tá, pessoal? Então eu vou contar aqui rapidinho. Ó, 125 está aqui em cima, ó, aqui em cima, um pouco mais acima. Então eu posso posicionar minha ordem oco ali. Com a ordem oco vocês conseguem ver direitinho, que vocês conseguem medir aqui. Ó, pegou, ó, puxei, ó, vamos ver em pontos. 125 pontos, 250, 2 para 1, ó, 250 pontos. E é isso, nosso trade está montado, está a favor do gatilho, duas confirmações de volume, preço está esticado, fez o choque,
Tá tudo dentro do sistema. Ó, 175 pontos aqui, ó. Pagou 170, já puxa minha operação para o zero. Minha regra é 175 pontos, puxei para o zero. 150, não puxo. 160, não puxo. 175 pontos, puxei para o zero. O mercado voltou, pode estar fazendo outra coisa. Pode estar retomando a alta, pode estar fazendo outra coisa. Ó, chegou lá perto do gain, se ele volta, me tira no zero. Eu não puxo stop, eu não reentro, não faço nada. Ó, até então, ó, o que que eu observo aqui nesse momento, pessoal? Esse candle aqui, ó, esse candle aqui, ó. Eita, peraí. Ó, durante a operação, esse candle aqui era para me mostrar o quê, pessoal? Volume vendedor. Esse candle aqui era para me mostrar volume vendedor. Já estou a favor da tendência. Se eu estiver entrando sem volume, aí eu estou entrando num movimento muito fraco. Chegou a fraqueza do movimento. E reparem que esse fundo é referente a esse fundo no MACD. Já esse fundo que o preço deixou aqui é referente a esse fundo. Olha essa divergência. O preço vem descendo, fazendo pivôs, pivôs, ó, ó, ele fez um pivôzinho aqui, ele fez um choque. Até então, eu não estou pensando em compra porque os volumes, os gatilhos me pegaram na venda, né? Me indicaram venda. Mas acaba de me indicar um gatilho para compra. Por quê? Porque esse volume que deveria ser forte, ou minimamente bater de frente com o anterior, ele não bateu. E ele fechou aqui, ó, perto dessas mínimas. Então daqui vai entrar fluxo comprador. Então eu fecho minha operação onde quer que ela esteja, entendeu? Faço a leitura aqui desses pivôs, ó, o preço vem corrigindo, rompendo, corrigindo, rompendo. Aqui ele fez o choque. Aqui ele fez o choque, rompeu esse ponto. O preço está aqui bem pertinho da onde era para ser o stop aqui, ó. Entrada barata, barata. Quanto mais ele está ali, mais barato ele fica. Ó. Comprei, puxei stop de 125 pontos para trás. Eu uso o padrão, tá? O stop tem que ser aqui, mas se eu peguei com mais margem, eu vou ter mais margem, não mais risco. Entendeu? Eu não quero meu stop grudado. Eu padronizei 125 pontos. Eu assumo o risco de arriscar 125 pontos para pegar 250 na região certa. E é assim que funciona. Já deu 11 horas, eu peguei uma entrada, visualizei aqui a análise de reversão, já peguei outra entrada, e é isso. Ó, 175 pontos. Puxei para o zero, não tenho mais risco. Se voltar, me tira no zero. E é isso. Retomada da tendência. Bom, pessoal, eu opero um trade. Eu vou fazer uma sequência aqui, pegando dois trades, operando a partir de 10 horas até as 11 ali mais ou menos. Pegando, vamos botar as duas oportunidades. A partir das 10 eu vou pegar e vou encerrar o vídeo. Vou encerrar o vídeo, vou colocar aqui a data. A data desse replay é o dia 2/10/2024. Eu vou fazer uma semana de replay e eu vou fazer dia após dia, tá, pessoal? Eu vou fazer dia a dia e vou postando. Não vou pegar compromisso de, vou postar um replay por dia. Não, porque eu também tenho minha vida. Mas sempre que der, eu vou gravar um replay, sempre que eu tiver um tempo. Querendo ou não, esses replays vocês pegam o tempo de tela e o time da entrada. Ninguém mostra o time da entrada, ninguém mostra, eu vou entrar aqui, meu irmão, quando exatamente isso aqui acontecer. É difícil quem mostre, entendeu? Com todos esses gatilhos, com toda essa clareza, tá? 11:07 aí, encerramos nosso dia aí com dois gains, dois cliques, dois gains. E é isso, Vamos encerrar aqui e vamos para cima.